Fique por dentro. Entrevista. Hoje a nossa entrevista fala de um assunto muito importante, educação. A gente já conversava disso também nos nossos destaques, mas falando de educação, aquela que começa dentro de casa, quando os pais têm que dizer não pela primeira vez para os filhos, ou aquele não constante para educar. Hoje quem está com a gente aqui é o doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é pediatra, vai bater um papo conosco. Tudo bom, doutor Silvio? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bom, Renato? Bom dia para você e a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. Nós agradecemos aqui a sua participação e olha, isso é um assunto que é muito importante porque esse não que os pais vão começar a dizer dentro de casa vai refletir no crescimento dessa pessoa, não no crescimento físico, né, mas naquele crescimento que é tão importante como um cidadão. Doutor Silvio, você acredita que na nossa sociedade os pais atualmente estão sabendo dizer o não? O não é realmente a base de toda a disciplina infantil. Infelizmente, grande parte dos pais não sabem dar o valor que o não deveria ter. O não tem que ser sempre afetivo, ele tem que ser, apesar de ser não, ele tem que ser sempre positivo. Uma vez não, sempre não. Porque essa é a primeira coisa que a criança deve aprender, o que ela pode e o que ela não deve. Quais são os seus limites. Isso é estabelecido através do não e do sim. Ótimo, doutor. Bom, e como fazer isso? Porque o que acontece muitas vezes é que o pai, apaixonado pela criança, a mãe, tem todo aquele amor, vê o bebezinho crescendo, dá de mamar, enfim. E depois chega num momento em que precisa educar e a pessoa, na verdade, não quer bater de frente, né? Muito mais fácil dizer sim. Como que a pessoa deve se portar, os pais, ou então quem cuida dessa criança, para falar o não que você ressaltava, que é essencial? Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os pais, que o não tem a importância de estabelecer o que a criança será no futuro. Então, uma coisa que não é desejada deve ter o não, que é uma forma que deve ser dito tranquilamente, sem ódio, sem raiva, sem ira, só para a criança compreender que eu estou dizendo não porque não pode ser feito. Eles me dizem, mas é tão difícil. Eu digo, mas se ele pegar uma faca, o que você faz? Aí eu digo não, tiro da mão dele. Então, é esse mesmo não que você tem que dar para os outros comportamentos inadequados. Muitas crianças crescem e desenvolvem comportamentos inadequados por terem aumentado o limite da sua capacidade de fazer coisas erradas através do não feito corretamente. E olha, doutor, eu lembro da educação dentro da minha casa, que meu pai dizia assim, olha, eu prefiro que você ouça um não meu do que um não do mundo, né? Ou seja, depois a gente vai ouvir tantos e tantos nãos quando a gente aprende a lidar com eles logo cedo, né? E justamente ser confrontados desde pequenos, né? A gente não cai tão feio depois com o passar dos anos, né? Exato. E nenhuma criança deixa de amar os pais porque o pai estabeleceu um não para ela, exatamente, ou vários não. Pelo contrário. À medida que vão crescendo, vão reconhecendo cada vez mais a importância daqueles nãos para a sua cultura inteira na vida. É verdade, né? Aos poucos, né? O não pode até deixar a criança chateada pelo momento, mas depois, quando há o amadurecimento, né? Esse não é bem-vindo. E quem recebeu um não quando criança, normalmente se torna um adulto que também, provavelmente, vai dizer o não com mais facilidade, vai entender a importância mesmo da educação. E olha, doutor Silvio, indo para esse lado, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, muitos pais que às vezes também não tiveram aquela educação de receber o não dentro de casa, porque a gente falava, é difícil, é muito mais fácil você dizer o sim, e hoje em dia a gente tem aí pais que trabalham muito tempo fora de casa, alguns que mesmo trabalhando fora de casa, dão toda a educação dentro de casa quando voltam, mas a gente vê na sociedade, é claro que é muito mais fácil deixar a criança ligada na TV, mexendo no computador, enfim, brincando no celular, do que educar verdadeiramente, né? Então, esses pais de hoje em dia, será que são eles que precisam ser tratados, na verdade? Eles vêm com uma fórmula incorreta, que é do não mal usado, e acabam usando. Mas é através da comunicação, isso que você está fazendo no seu programa, o que se faz nas revistas, nos jornais, da Sociedade Brasileira de Pediatria, todos informando é que vão levar a esses pais a pensar, repensarem no não, como uma forma simplesmente de estabelecer os limites
da criança. Dar à criança uma disciplina é saber dizer não. E, doutor, justamente como é que o senhor faz isso dentro do seu consultório? Como que é o seu conselho para esses pais? Eu costumo comentar com os pais. Primeiro, pai e mãe têm que ter a mesma atitude. Não adianta o pai dizer o sim, a mãe não, ou vice-versa. A criança, quando ouve o não, ela está indo com a mão direita em direção a um objeto que não deve mexer. Ela ouve o não, ela, nos primeiros 2 anos, ela pensa assim, eu indo de frente com a mão direita para aquele objeto, é não. Se eu for com a mão esquerda, e se eu for do lado direito, e se eu for de cima para baixo, ela tem todas as variáveis que ela pode até chegar. Na terceira ou quarta variável, o pai deixa, ou a mãe deixa. Ou o pai não deixava e a mãe passou a deixar. Essa criança aprendeu. Então, dessa forma eu posso. Sim. Na próxima vez, ela vai daquela forma que ela foi da última vez. E vai testando cada vez mais, né? Então, ela vai cada vez abrindo maior. Aí fala assim, essa criança é teimosa. Não, ela é simplesmente ávida de saber. Esperta, aprendeu como negociar com os pais, né? Exatamente. E o não bem aplicado, ela vai aprender desde cedo que quando meu pai diz não, é não. É muito comum, é uma situação que eu costumo citar, os pais saindo de casa para ir viajar para a casa dos avós no dia 24 de dezembro para passar o Natal. E o menino fazendo birra. Aí a mãe ou o pai fala assim, se você continuar com essa birra, você não vai para a casa do vovô e vai ficar sozinho em casa. O menino se diverte, porque ele sabe que nenhum pai vai fazer isso. Então, esse não do pai, essa ameaça do pai, é uma ameaça que não será cumprida. É um não mais ilusório, né? Completamente errado, que isso é completamente errado. Sim. Entendeu? Quando você fizer não é uma ameaça, é um aviso. Se você fizer isso, você vai ser afastado do grupo. Então, você vai ficar fora e vai conversar com a gente, aí sim. Sim. Mas fazer ameaças que nunca serão cumpridas é impossível. E a criança vai percebendo tudo isso, né? E se torna depois um adolescente que percebe essas coisas e que vai usando, vai jogando com os pais, né? Então é uma situação que precisa ser falada, os pais precisam escutar isso e prestar atenção como é que eles têm se portado. E também lembrando, né, que o jeito que os pais se portam, essas crianças, elas têm como espelho, né? Com repetição vão fazendo também, né? Então, doutor... E na questão do dizer ou não, o jeito de dizer, porque há formas e mais formas, né? Às vezes você pode dizer um não com tom de negativo, com tom de ensino, de educação, mas tem aquele tom áspero também, né? Tem o jeito que você impõe isso e que às vezes você pode ser visto como autoritário ou como um pai amoroso que ensina o filho. Como que isso deve ser dado aí dentro de casa? Como que você normalmente aconselha as pessoas que vão até o seu consultório? Eu aconselho inicialmente a tratar os filhos com todo amor sempre. A procurar. Você, adulto, tem um conhecimento muito grande já, a ponto de saber administrar o seu emocional. A criança não. Então você tem que agir sobre a criança com amor e sem julgar o emocional. A criança pode estar fazendo uma coisa que você detesta, mas se essa coisa não é mal desejada pela sociedade, você pode deixar ela fazer. No entanto, se a criança está fazendo uma coisa que é má, que é má para a cultura da criança, que pode correr risco de vida e tudo, você diz para ela, não, calma, tranquilamente, não, você não pode fazer isso, não é bom para você. E se a criança continuar com aquela sessão de birra, aquelas coisas, afasta do grupo, põe ela no quartinho dela, fecha a porta, daqui a pouco vai lá, abre, sorrindo, brincando, amando-a do mesmo jeito. E aí, tá mais calma, já quer sair? Ah, não vai fazer birra ainda, então daqui a pouco eu volto. Mas mostrando sempre amor. A criança deve receber sempre amor. Violência, tapa na mão, tapa na boquinha, quando fala besteira, não funcionam e são formas de inibição do crescimento emocional da criança. Olha, doutor, no caso, quando você citou birra, eu lembrei daquela coisa que acontece, acredito, com todas as famílias, né? A criança vai, por exemplo, para uma loja de doces, ou então vai para o shopping, loja de brinquedos, e começa a espernear porque quer algo naquele momento. Onde deve ser o não? Lá, naquela hora, deve ser um não dentro de casa, na volta, ou deve ser um não antes de sair justamente para esses locais? Geralmente, diria 90% dos casos, esses casos aqui, o não já foi pedido lá atrás. Que já houve os primeiros nãos que não foram cumpridos. O pai já falou não várias vezes para a criança e deixou ela fazer as coisas. Então, na rua, ela aproveita, cada vez ela vai exagerando mais o seu comportamento antissocial, porque ela sabe que com isso ela ganha a atenção dos pais, porque os pais, a atenção positiva ou negativa é a atenção para a criança, ganha a atenção dos pais,
E, então, esse não deveria ter sido corrigido. É muito mais difícil corrigir esse não, porque já houve uma certa impregnação na cultura das crianças de que o não naquela casa não enquadra nem sempre é não. E, doutor... Aí é um trabalho, às vezes, até de trabalho psicológico sobre isso, porque é muito difícil, depois de estabelecido, você querer voltar atrás. E, doutor, a nossa última pergunta, que o tempo está estourando, na questão quando a pessoa faz o que é certo, dela merece ser elogiada? Sempre. A punição para criança, punição no sentido de agredir, de xingar, de falar coisas feias, tem o mesmo efeito positivo que o beijo, o abraço e o ok, muito bem. A criança considera tudo aquilo como prêmio. Então, essa criança deve ser estimulada, palmas, presentes, brinquedinhos, alguma coisinha, uma premiação, quando ela faz coisas corretas, e as incorretas deve se dar o desprezo, isto é, não desprezo à criança, o desprezo à situação. Então, afaste do grupo, coloque essas em outro ambiente, e quando você voltar a um comportamento desejado, você pode voltar, e quando voltar não se fala mais disso, continua brincando, e essa é a fórmula. Certo, doutor. Eu quero agradecer esse tempo que o senhor esteve disponível aqui para conversar, para ensinar os pais, para ensinar as crianças, e eu diria além, para ensinar a sociedade a como se portar, a como formar cidadãos. Doutor Silvio, muito obrigada. Quero que o senhor deixe aqui o seu contato. www.m de mãe, B de bola, A de amor, pediatria.com.br. Hoje nós conversamos com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é pediatra, nos ajudando aqui com suas dicas no programa. Doutor, muito obrigada pela entrevista concedida e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos aí.